Fala, engenheiros! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Brito, Engenharia Estrutural. E no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série WPFile Revelado Estruturas de Aço. Engenheiros, e para hoje nós temos mais um problema de dimensionamento de consolo, solicitado a tração e corte simultaneamente, mas dessa vez de ligação tipo atrito. E se esse assunto te interessa, deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, que isso me ajuda e me motiva a estar produzindo muito mais conteúdo. Então bora pro vídeo, mas depois da vinheta! Então, engenheiros, para hoje nós temos o problema 3.5.8, está na página 87 do WPFile, e o problema diz o seguinte: na ligação do problema anterior, substituem-se os parafusos comuns por parafusos de alta resistência A325, em ligação tipo atrito. As verificações em estado limite último devem ser efetuadas como no problema 3.5.7 e verificar a resistência ao deslizamento em estado limite de utilização. Então, pessoal, aqui tem um desenho. Tá? Uma vista lateral e uma vista frontal aqui dessa ligação, tá? Só para recapitular, a gente tem aqui o desenho no SketchUp, tá? Aqui uma ligação bem genérica demonstrando quando que nós teríamos esse tipo de consolo, tá bom? Então no caso aqui a gente já viu, né, no exercício anterior. Eu vou botar o card aí em cima. Quem não assistiu ainda, recomendo que assista e volte para que a gente possa entender o que é uma ligação solicitada a corte e a tração simultaneamente, tá? Que é o caso dessa ligação aqui por consolo, tá bom? Então vamos voltar aqui pro PowerPoint, certo? Então aqui eu tenho uma solicitação, né? Uma carga concentrada de 100 kN com uma excentricidade de 150 milímetros, tá? Essa carga concentrada aqui ela tende a causar um momento, certo? E esse momento vai tender a causar tração, né? Puxar essa chapa aqui, tá? Na parte superior e comprimir, né? Como se estivesse empurrando essa parte inferior. Qual é a diferença desse exercício aqui para o exercício passado? Pessoal, a principal diferença é que no exercício passado, em virtude dos parafusos serem comuns, a gente não considerava que a força de aperto, né? Ou a proteção desses parafusos era o suficiente para impedir o deslocamento dessa chapa. Então deixa eu voltar aqui pro SketchUp bem rapidamente. O que acontece? Quando essa força aqui atua, ela causa um momento, ó, e ela tende a fazer com que essa chapa aqui gire, ó, e gire, se deslocando e se desconectando, né, por assim dizer, né, se desligando do nosso pilar aqui, né, em seção tipo I, tá bom? Nos pilares comuns, a gente não vai considerar que o aperto dos conectores é o suficiente para impedir, né, que haja esse deslocamento. Mas no caso de parafusos de alta resistência, é o contrário. A gente vai considerar que a proteção, né, o aperto aplicado nos parafusos é o suficiente para garantir que mesmo quando haja, né, esse esforço de tração na parte superior do consolo, né, a proteção ela será capaz de impedir o deslocamento e que as duas chapas, a do consolo e a do pilar, se desliguem, né, percam o contato, tá bom? Então vou voltar para cá agora. Então basicamente a principal diferença entre o exercício anterior e o atual é essa, tá? Eu vou deixar o card aí em cima, vocês assistam o exercício anterior e aí voltem para cá. Beleza, então pessoal, então interessante é o seguinte, eu coloquei aqui esse texto, tirei da página 65 do WPFile, tá? E ele vai dizer o seguinte, ó, que mesmo que os parafusos de alta resistência tenham esse outro comportamento, né, que a gente considere a proteção dos parafusos e que essa proteção ela é capaz de manter as chapas conectadas, juntas, por assim dizer, a gente vai fazer o dimensionamento dessa ligação em estado limite último, tá? Que foi exatamente o que a gente fez no exercício passado. No entanto, além disso, a gente precisa verificar um deslizamento, né? Uma situação de deslizamento nessa chapa, né? O que seria um estado limite de serviço. Por quê? Porque a gente está considerando que a proteção ela é o suficiente para manter as chapas conectadas. Mas se a proteção não for o suficiente, é possível que essas chapas deslizem entre si, né? E o que vai ser indesejável e vai ser considerado um estado limite de serviço. Então a gente precisa fazer a verificação desse estado limite
com as cargas, com as solicitações em serviço, ou seja, sem majoração. Para tudo, você sabia que pode ajudar o nosso canal a crescer? Agora nós estamos no Patreon, então clica no link na descrição ou então escreve esse endereço no navegador e lá você vai poder escolher um plano de filiação para nos apoiar a continuar produzindo conteúdo de engenharia de estruturas. Além disso, você vai contar com um sistema de recompensas, podendo baixar todos os slides e modelos 3D usados nas aulas e também vai poder participar de conferências ao vivo comigo para debater e tirar dúvidas dos problemas. Enquanto isso, pessoal, nada vai mudar aqui no canal e quem não puder contribuir pelo Patreon vai poder continuar ajudando, curtindo o vídeo e compartilhando com seus amigos. Agora vamos voltar pro vídeo. Então, engenheiros, um outro acréscimo também muito importante, ele está na página 77 do Walter File e vai estar nos dizendo que no caso de parafusos protendidos de alta resistência, as chapas já estão pré-comprimidas, né? O aperto dos conectores já causa essa pré-compressão nas chapas e a tração nos conectores, quando houver, ela vai apenas aliviar, reduzir essa pré-compressão, tá? Ou seja, as chapas elas estarão em contato, né, em compressão em toda a altura da nossa ligação. Beleza? Então, admitindo-se que não há deslocamento entre as peças ligadas, né? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que as chapas elas estão sofrendo essa pré-compressão e que essa força de tração ela vai ser dada pela equação 3.16, está na página 78 do Walter File e vai valer 6 vezes o momento dividido por BH ao quadrado, tá ok? Então vamos calcular aqui a nossa tensão de tração aqui no nosso conector superior, tá bom? Ele vai valer, ó, 6 vezes, tá? Aí o valor do momento, ó, eu tenho aqui 100 kN vezes 150 milímetros ou 15 centímetros, tá? Então isso vai dar 1.500 kN centímetro. Tá ok? Dividindo por B, aí aqui temos aqui nossa seção, ó. A gente vai desconsiderar essa distância entre elas. Então somar aqui 100 com 100, 20 centímetros, né? Que seria 200 milímetros. Tá ok? E H, a nossa altura aqui, ó. Então 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então 250 milímetros. Aí 25 milímetros embaixo e em cima. Isso dá 300 milímetros ou 30 centímetros ao quadrado. Ou seja, a nossa tensão de tração vai valer 0,5 kN por centímetro quadrado, tá ok? E aqui no caso a gente vai fazer a comparação com a nossa tensão de compressão, devido à proteção dos conectores. Aí é só fazer aqui, ó, quantos conectores tenho? Desse lado esquerdo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, então mais 6 do outro lado, 12 conectores. Dividido aqui pela área, né? Porque a minha tensão, ó, tá até no livro na página 15, tá? A tensão é a força sobre a área. Tá? No caso aqui vai ser uma tensão normal de compressão, tá? Então o valor da força, 12 conectores vezes o valor da proteção dos conectores, tá ok? Dividido pela nossa área. No caso aqui, a base vale 200 milímetros ou 20 centímetros e a altura 300 milímetros ou 30 centímetros. Como é que eu acho a proteção no conector? Isso já foi feito em um exercício anterior de parafusos de alta resistência, tá ok? Mas a gente mostra aqui novamente, está na tabela A5.2, ok? Aqui, e entramos aqui com o nosso diâmetro. No caso aqui, pessoal, ele fala na questão que o conector que será utilizado é 16 milímetros. Mas, como a gente viu no problema anterior, a gente vai estar usando o padrão americano, né? E o conector equivalente seria o de 5/8, tá? No padrão americano. E para o caso do conector de 5/8 de polegadas, a proteção tá aqui, ó. Mínima é 85 kN. Então a gente entra aqui com esse valor, 85 kN, tá? Isso vai dar uma tensão de compressão de 1,7 kN por centímetro quadrado. Ou seja, realmente é a situação em que nós desejávamos, né? Onde nós temos que a nossa tensão de tração nas chapas está menor que a nossa tensão de compressão nas chapas. Aqui nós temos que a tensão de tração está sendo 0,5 kN e a tensão de compressão está sendo 1,7 kN por centímetro quadrado. Perdão, aqui também kN por centímetro quadrado. Então, pessoal, uma vez que a gente já obteve a tensão de tração na região mais solicitada, né, na parte superior, a gente pode obter agora a força de tração, usando apenas a equação que a gente viu agora há pouco, né? De que a tensão é a força sobre a área. Então a força seria a tensão vezes a área. Então vamos lá. A tensão a gente já calculou aqui, ó. Deixa eu voltar. Tá aqui a nossa tensão de tração, 0,5 kN por centímetro quadrado. Tá aqui, né? A gente basta agora apenas multiplicar pela área, né?
ao entorno desse conector que está sendo mais solicitado. No caso aqui eu achurei de vermelho, ó, e o valor dessa área vai ser 100 milímetros de base, né, ou 10 centímetros, e a altura dela, ó, acima a gente pega até a extremidade da chapa, no caso 25 milímetros, e para baixo a gente pega até a metade, ó. Se tem 50 milímetros entre esse primeiro conector e o segundo, a gente pega a metade, 25. Então 25 milímetros com 25 é 50 milímetros, tá? Então 10 centímetros vezes 5 centímetros é a área dessa região achurada, vezes a nossa tensão de tração, né? 0,5 kN por centímetro quadrado. Isso vai dar uma força de tração de 25 kN. Então, pessoal, o Walter Pfeiffer traz uma outra observação muito importante nesse exercício aqui. Ela vai estar escrita no texto do livro, na página 72. E ela vai dizer o seguinte, ó. Se além da força F de tração longitudinal... Né, primeiro vamos identificar quem é essa força F de tração longitudinal. Pessoal, aqui temos o nosso problema, tá? Como a gente viu no vídeo anterior, para que a gente possa resolver esse problema, o ideal é que a gente substitua essa situação aqui por outra equivalente, onde a nossa força vertical para baixo de 100 kN esteja passando no eixo dessa aba aqui que está em vista lateral, tá? Então eu posso transladar essa força para cá, mas eu trago o efeito causado por ela de momento, tá bom? Então seria o 100 kN vezes 150 milímetros, tá? Então se eu trago essa força de 100 kN aqui para o eixo dessa aba, o que vai acontecer? Ela vai ser cortante a esses conectores e vai ser de tração, né? Se eu observar a seção transversal dessa aba que eu estou mostrando com o mouse aqui do nosso consolo dessas cantoneiras, tá ok? Então essa seria a nossa força F de tração longitudinal à chapa. E, continuando o texto, as chapas estiverem também sujeitas a uma tração perpendicular T. Então, qual seria essa tração perpendicular T? Porque, quando eu traslado essa força para cá, para que o sistema fique equivalente, eu tenho também que colocar aqui a carga-momento. Então, essa força perpendicular, eu representei ela aqui em azul, ó, que seria a força justamente responsável, tá, por gerar esse momento aqui, tá bom? Então, eu representei ela aqui, ó, e como essa força de 100 vai causar um momento no sentido horário, essa força de azul, né, vai ser a tração que vai atuar, no caso de parafusos comuns, nos conectores, no caso de parafusos de alta resistência, protendidos, vai atuar nas chapas, tá ok? Então, essa seria a nossa tração perpendicular T. Sempre que isso aqui acontecer, pessoal, a nossa resistência ao deslizamento, ela vai ter que ser multiplicada por um fator de redução, tá ok? É esse fator aqui, 1 menos T, né, que vai ser a nossa tração perpendicular, dividido por 0,8 vezes P, onde P é a nossa proteção, tá bom? Beleza, como isso acontece no nosso caso, agora a gente pode calcular a nossa resistência ao deslizamento, tá? O nosso RV está apresentado na equação 3.6 na página 72 do Walter Pfeiffer. Então a gente pode só fazer as eventuais substituições aqui, ó, 0,8 vezes μ. Esse μ é o nosso coeficiente de atrito, a gente já resolveu no exercício anterior, né? No caso de chapas, geralmente é usado esse valor aqui, né? Existem algumas exceções e vão estar escritas na NBR 8800, tá bom? Mas na maioria das vezes a gente vai estar usando esse valor. P é o valor da nossa proteção, a gente já obteve aqui na nossa tabela, tá? Passei demais, deixa eu ver, tá aqui, ó, 85 kN, só fiz a substituição. Aí vezes o coeficiente, né, de redução CH. Quanto que vai valer? Aí tá aqui, ó, 1 menos T, vai ser a nossa tensão a nossa força T aqui, ó, de tração perpendicular, tá? A gente já calculou ela aqui, certo? Ó, a força solicitante à tração, devido ao momento, 25 kN. Então, já posso substituir ela aqui, ó, 25. E aí, dividido por 0,8 vezes o valor da proteção. Tá aqui, ó, 0,8 vezes 85, dá 68 kN. Substituir aqui. Ou seja, a nossa resistência ao deslizamento vai valer 15 kN, ok? E aí, para terminar agora o nosso exercício, a gente vai obter o esforço cortante em cada um dos conectores. Como é que eu faço isso? Eu tenho a minha força solicitante aqui que eu transladei para cá, ó, 100 kN, e aí divido pela quantidade de conectores que eu tenho, que no caso são 12 conectores. A gente pode dizer
que essa solicitação, esses 100 kN, vai se distribuir de maneira homogênea, né? Uma vez que considerado a fase plástica da solicitação, certo? Então a gente já viu isso no exercício anterior. Beleza, então dividido aqui 100 por 12 vai dar 8,3 kN. E comparando os resultados, eu tenho que cada conector tem uma resistência a deslizamento de 15 kN. E a solicitação, né, que faria com que houvesse esse deslizamento em cada conector é 8,3. Ou seja, a minha solicitação é menor que a minha resistência, né, que verificou a chamada equação da conformidade. E o nosso consolo atendeu, né, esse estado limite de serviço. E como no exercício anterior já verificamos ele para estado limite último, né? Então aqui aprovamos a nossa ligação. Então, pessoal, terminamos aqui o vídeo. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. A gente se vê por aí. Valeu, falou!